Fala meu concurseiro, minha concurseira de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Voltando novamente aqui dos estúdios da JSO Cursos e Concursos, trazendo para você o melhor para a tua aprovação. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de redes. Nós vamos entender como é que vai ser o nosso estudo na área de redes. Observem, pessoal, quando no teu edital aparece lá internet e intranets, você precisa entender que internet e intranet está dentro dessa área de redes. E é interessante que você conheça toda essa estrutura para depois você ir estudar a parte de internet específica. Então observem aqui o seguinte, eu coloquei aqui um esqueminha justamente para que a gente entenda como vai ser o nosso estudo. Essa aula nós vamos entender a estrutura do nosso estudo. E aí, é claro, nas próximas aulas vocês vão perceber que nós vamos bater cada assunto desse aqui parte por parte. Beleza? Então observem aqui, pessoal. Redes. Eu tenho que, primeiramente, para eu entender redes, eu tenho que saber o que é. Como é que funciona a rede. Então observem aqui. Vou falar rápido, não vou anotar nada. Por quê? Porque depois eu vou sair batendo parte por parte. Então observem. Redes nada mais é do que um conjunto de computadores interligados, mas ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade de uma rede? É o compartilhamento de informações. Ah, Josimael, mas aí na questão, como é que pode aparecer? Pode aparecer uma questão assim. É correto afirmar que uma rede é o conjunto de computadores interligados para compartilharem informações ou hardware. Ou pode aparecer assim, para compartilharem hardware ou software. E está correta a questão. Então observem aqui, ó. Vou logo anotar. Então, o que é? É quando eu tenho dois ou mais computadores interligados para o quê? Para compartilhar informações. E essas informações podem ser o quê? Podem ser informações lógicas, mas pode também, em alguns momentos, compartilhar o quê? Compartilhar a parte de hardware, ok? Por exemplo, você ligou um computador a outro ali, ou então ligou o teu computador numa rede, e aí você começa a compartilhar um jogo. Isso é uma informação o quê? Lógica. Só que nessa mesma rede tem uma única impressora para você imprimir. O que você pode estar fazendo? Você pode compartilhar esse hardware. Observem que aqui não é só um ou só outro. Aqui eu posso compartilhar os dois, ok? Depois que a gente verifica essa parte de o que é uma rede, nós temos que analisar o quê? Os tipos de redes. Esses tipos de rede, pessoal, também chamado de topologia, eles são divididos em duas partes. Tem a topologia de acordo com o layout, ou seja, de acordo com a distribuição dos computadores, como eles estão organizados em uma rede. E aí você vai entender que muitas das pessoas, quando vão estudar para um concurso a nível estadual, focam somente o quê? Ponto a ponto, barramento, anel e estrela. Pessoal, todas as vezes que falar de tipo de rede ou topologia de rede de acordo com o seu layout ou de acordo com a distribuição e o teu concurso é um concurso a nível federal, você vai ter que entender que existe a rede ponto a ponto, como eu disse, nós vamos bater isso aqui parte por parte. Existe a rede ponto a ponto, existe a topologia barramento, existe a topologia anel e suas características, é claro. Todas as características nós vamos verificar, vantagens e desvantagens de cada uma. Existe a topologia estrela, que é uma das que cai com mais frequência, é essa daqui, justamente porque ela tem concentradores, tem os tipos de concentradores, então tem várias características diferentes nessa topologia estrela. E aí nós temos também a topologia árvore. Essa topologia árvore, pessoal, às vezes lá no teu concurso ele chama o quê? De topologia hierárquica. Hierárquica. Eu vou colocar assim, abreviado. Então toda vez que falar sobre de hierarquia ou uma topologia que trabalha numa estrutura hierárquica, você vai lembrar da topologia árvore. Temos também a topologia malha.
Essa topologia malha também é chamada de topologia mesh. Vou colocar aqui, ó, mesh, ok? Ah, Josmael, essa topologia mesh cai muito. Pessoal, às vezes essa daqui dificilmente cai, mas é interessante você conhecer por quê. Porque se cair, você sabe o que é, você sabe como ela trabalha. E aí, por último, nós temos aqui a topologia híbrida. Essa topologia híbrida, ela costuma cair também nos teus concursos. E aqui nós fechamos essa topologia de acordo com o layout. Ou seja, nós temos quantas topologias? Nós temos, de acordo com o layout aqui, para nível de concurso, nós temos essas 7 topologias. Beleza? Logo em seguida, nós vamos ver aqui a topologia, os tipos de rede, de acordo com o quê? Com o seu alcance geográfico. De acordo com o alcance geográfico, eu coloquei aqui em ordem de alcance, tá, pessoal? Por exemplo, a topologia PAN, de acordo com o alcance. Esse P, nós vamos lembrar de quê? De pessoal. Então, essa PAN é uma rede pessoal de pequeno alcance, de baixo alcance. Aqui entra o Bluetooth, até o Wi-Fi da tua casa, ou vocês vão mais adiante perceber que o Wi-Fi e o wireless são termos totalmente diferentes, tá, pessoal? Claro, um tá ligado ao outro? Sim. Agora, o termo Wi-Fi e wireless são situações diferentes, tá bom? Temos aqui a opção da LAN, a rede local. Vamos falar sobre cada uma. Nós temos aqui a CAN. Ah, Josemael, eu já estudei para concurso e lá nunca falaram sobre a topologia CAN. Pessoal, essa CAN é a Campus Area Network, ou seja, áreas de universidades, pode ser um hospital, enfim, pode ser um condomínio também, ok? Então, entra nessa CAN. Temos aqui a MAN. Essa MAN, que é a rede metropolitana, verifiquem o seguinte. A LAN é uma rede local, a CAN é uma rede de um campus. Ah, Josimar, mas só serve para universidade? Não, não falei isso. A CAN, ela tem uma área maior, certo? Eu dei o exemplo aí de um campus de universidade ou de um hospital. Pode também ser em um condomínio, ok? Mas você percebe que quando eu entro aqui para a topologia MAN, eu já tenho uma topologia o quê? Uma rede metropolitana. É aquela rede que é distribuída em vários pontos da cidade, prédios separadamente. E observem que aqui, olha, a CAN, ela é maior que uma LAN, porque a LAN é a rede local, tu já vai lembrar de LAN house. A CAN é maior que a LAN e menor que a MAN, certo? Logo em seguida nós temos aqui a RAM. Josmael, que diacho aqui é RAM? Não tem nada a ver com aquela RAM de memória, tá, pessoal? Aqui é região área network, ou seja, uma rede de área regional. Por exemplo, ele vai atingir só uma determinada região. Isso aqui, algumas pessoas não estudam para concurso. E nós temos que entender, pessoal, nós temos que trabalhar com um nível mais avançado. Quem sabe mais, sabe menos, ok? Logo em seguida nós temos aqui a WAN, ou WAN. Josmael, qual é a pronúncia? Pessoal, não importa a pronúncia, eu já falei isso, não importa. Você não vai ser detonado por ninguém se você pronunciar errado, certo? Então isso aqui não tem nada a ver. O que importa é que você vai lá, vai resolver a tua questão e vai matar a questãozinha tranquilo, beleza? Então olha só, essa WAN ou WAN, esse W é de o quê? De wide, ou seja, uma rede de longo alcance. Essa rede de longo alcance já atinge o quê? Um país inteiro, um continentes. Então, nesse caso aqui, nós já temos o quê? Nós já temos 2, 4, 6. E aí nós temos de novo aqui a sétima, a SAN. Pessoal, essa SAN, esse S aqui, você vai lembrar de uma palavrinha chamada storage ou storage. Ah, Josmael, qual é a pronúncia? Já falei, não precisa pronunciar correto. O que importa é que você tem que saber o que significa isso. Significa isso aqui, ó. Storage ou storage. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma rede de área para
armazenamento de informações, armazenamento de dados, ok? Vocês vão perceber que isso aqui é uma área para armazenar informações. E ela pode estar ligada ao quê? Pode estar ligada a uma LAN? Sim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma rede aqui pequena. Eu tenho aqui uma rede com vários computadores conectados, certo? Inclusive com um servidor aqui. E observem agora o quê? Aqui eu tenho um servidor, esse servidor eu posso chamar de servidor de aplicação, certo? Aqui vai rodar algumas aplicações. Isso é uma rede. Esse é o servidor aqui que está rodando as aplicações dessa rede. Porém, eu posso criar uma SAN, onde vai ter uma área de armazenamento que só de armazenar informações. E aqui entra a famosa SAN, ok? O que vai acontecer? Esses computadores fazem as solicitações das aplicações aqui para o servidor. Esses computadores fazem a solicitação para o servidor e o servidor, a parte de armazenamento, ele vai buscar onde? Aqui. Beleza? Então é basicamente isso. E não se apavorem porque daqui a pouco vocês vão entender como funciona cada uma dessas redes. Tá bom? Aqui, pessoal, após estudar essa parte, nós temos um item também muito importante. Isso aqui você não pode deixar de estudar, que é a parte de protocolos. Pessoal, toda vez que você ouvir falar de protocolos, tu vai lembrar o seguinte, cara, você chega em algum local e a pessoa te diz o seguinte, aqui nós seguimos protocolos. O que você vai entender? Que nesse local existem algumas regras. Então, protocolo são o que? São regras. Regras de comunicação entre os computadores de uma determinada rede. São regras que vão funcionar para que esses computadores se comuniquem. Beleza? Agora vejam só. Aqui nós temos outros temas que nós temos que entender. Transmissão. Essa transmissão, pessoal, nós temos o modo, que esse modo aqui é bem tranquilo. Nós temos aqui o simplex, vou colocar um pouco aqui embaixo. Ó, simplex. Nós temos o half duplex, vou colocar aqui abreviado, half duplex. E nós temos o que? O full duplex. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver que é tranquilo, tá faltando o X aqui. Isso aqui é muito tranquilo de você entender, não é bicho de sete cabeças. Então isso aqui, ó, mamão com açúcar, tá bom? Aqui tem os meios. Então as transmissões têm os modos, simplex, half duplex ou full duplex. E aqui nós temos os meios. Esses meios você tem que saber o que é uma rede não guiada. O que é uma rede guiada? Ah, Josimar, mas por que eu tenho que saber isso? Simples, meu querido. Porque às vezes lá na tua prova a banca diz o seguinte, nas redes guiadas, e aí você diz que diacho é rede guiada. O que é uma rede não guiada? Pessoal, simples, rapidamente aqui, o que é uma rede não guiada? É uma rede que não utiliza fios, não utiliza cabos. Exemplo, a rede wireless. Uma rede wireless, ela é uma rede não guiada. O Bluetooth é uma rede não guiada, não precisa de cabos, certo? Isso é um exemplo, tá, pessoal? O Bluetooth a gente sabe que está aqui na PAN. Então, nesse caso, todas as vezes que você utiliza uma rede e nessa rede não tem cabos, é uma rede não guiada. Josimar, então o que é uma rede guiada? Rede que tem um cabo, que utiliza uma espécie de cabo. Ah, Josimar, mas qual tipo de cabo? Não importa, qualquer tipo de cabo. Pode ser fibra ótica, pode ser cabo coaxial, pode ser o RJ45, pode ser o cabo UTP, que é o cabo, alguns dizem, o cabo de rede, o cabo UTP, que é o cabo par trançado, certo? Então aqui, ó, utilizou cabos, você vai entender que é uma rede guiada. Não utiliza cabos, não utiliza nenhum tipo de cabo, é uma rede não guiada, correto? Pessoal, observem aqui que nessa nossa primeira aula real, foi justamente para conhecer um pouco dessa estrutura. Na próxima aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos comentar cada uma dessas situações aqui para que você entenda, para que você compreenda e resolvam questões relacionadas a esses temas.
ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a próxima.